Vamos iniciar a palavra do Senhor. É motivo de bastante alegria estar aqui mais uma vez para falar destas preciosas palavras de Deus. A Bíblia, irmão, é um livro maravilhoso. É a boca de Deus falando conosco. E a gente fica muito feliz aqui nesta igreja porque Deus fala sempre conosco. Amém? E eu gostaria de falar um assunto para os irmãos que é sobre a grandeza de Deus, sobre o poder de Deus, sobre a majestade de Deus. Nós estamos vivendo em um tempo especial nesse mês de fevereiro. Eu tenho a impressão que alguma coisa está acontecendo no reino espiritual. Esse mês está muito pesado, há um cansaço exagerado na vida de todo mundo, aparentemente. Há um peso nesse mês, nas pessoas, na nossa vida. Parece que nós estamos numa guerra muito maior do que o natural, do que o normal. E muitas coisas acontecendo, muita confusão. Esses problemas com o nosso país, com a nossa nação. Hoje teve uma manifestação lá em São Paulo, grande. E a gente não sabe o que vai acontecer, né? E muitas coisas nos levam, muitas vezes, a perder o foco. Nos levam a tirar a atenção daquilo que nós deveríamos estar 100% focado, que é no nosso Deus. Nós vivemos muitas vezes ansiosos, preocupados com tantas coisas. O nosso trabalho parece que cada vez se multiplica. E a nossa vida vai numa correria cada vez maior. Esses dias a pastora pregou sobre isso, né? A gente tem que ter uma hora que a gente tem que dar uma brecada, dar uma parada. E assim a gente vai. Os dias estão abreviados, a palavra de Deus se cumprindo. E às vezes a gente esquece o quão grande é o nosso Deus. Às vezes a gente foca tanto nos nossos problemas, nas nossas coisas, na nossa vida, e esquece o quão maravilhoso é o nosso Deus. Às vezes a gente vem para a igreja como rotina, mas esquece até mesmo o que estamos fazendo aqui, que é para engrandecer e adorar o nosso Deus. Então eu gostaria de ler em Salmos 33, gostaria que os irmãos abrissem sua Bíblia, em Salmos 33, versículo 6 e depois versículo 9. Eu quero lembrar os irmãos, através da leitura dessas palavras e algumas outras, a grandeza do nosso Deus. E preparar os irmãos para que os irmãos saiam daqui firmados nesta fé, nessa certeza de que o nosso Deus ainda ele está vivo, ele ainda está presente, ele não está omisso. Salmos 33, 6 diz assim: os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro da sua boca o exército deles. Pulam aí para o versículo 9, também diz assim: pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo passou a existir. Esse Salmo 33, se a gente ler ele do começo ao fim, daria uma mensagem também maravilhosa. E é muito legal a gente ver os Salmos de Davi, porque a gente vê o porquê Davi era um adorador especial. Porque ele tinha uma inspiração tremenda, uma adoração tão pura, que as palavras que ele expressa em vários salmos sobre Deus são maravilhosas, são tremendas. A gente adora a Deus aqui do nosso jeito, mas Davi parece que ele adorava a Deus diante dele, diante do seu trono, pessoalmente, porque parece que ele enxergava muito além do que qualquer outro homem enxergou sobre Deus, em muitas outras palavras que ele dizia. E aqui eu quero frisar nesses versículos que nós lemos sobre algo especial, que é o que ele disse quando ele referiu que sua palavra, sobre a palavra de Deus se fizeram,
os céus, sobre a palavra de Deus, o sopro da sua boca, foram feitos seus exércitos, se referindo às estrelas, aos luminares, aos seres, a tudo que foi criado por Deus. Em Gênesis 1:3, irmãos, também fala sobre o comando e o poder da palavra de Deus, aonde que todos os irmãos conhecem essa passagem. Lá diz assim: e disse Deus, haja luz, e houve luz. Veja que a palavra de Deus está presente novamente. Os céus por sua palavra se fizeram. E lá em Gênesis 1:3, haja luz, e houve luz. Pois ele falou e tudo se fez. Haja luz e houve luz. Ele ordenou e tudo passou a existir. Haja luz e houve luz. A palavra de Deus, ela é poderosa ao ponto de criar, tornar aquilo que não existe a existir. Em Gênesis 1:14, Deus disse: haja luminares na expansão dos céus, para separar o dia e a noite, e sejam por sinais, e para as estações, e para os dias, e para os anos. Sabe que uma das provas da existência de Deus, isso só para quem tem fé, é a natureza. E se a gente sair lá fora e olhar para o céu e enxergar as nuvens, as estrelas, a lua, os luminares, a gente vê a obra-prima de Deus, a criação de Deus, tudo que Ele fez. E quando a gente passa a imaginar a profundidade disso, de que foi a palavra de Deus que criou tudo isso, é algo emocionante e maravilhoso. Em Salmos 147, versículo 4, diz que Deus conta o número das estrelas e chama todas elas pelo seu nome. Se você olhar para o céu, eu acho que você vai conseguir contar poucas estrelas. A ciência descobriu que nós estamos no sistema solar, mas existem dezenas de milhares de galáxias. O número de estrelas, o número de planetas, o número de luminares, o número é infinito. Mas Deus conhece uma a uma e conta uma a uma e chama cada uma delas pelo seu nome. A gente conhece algumas constelações aí, aprende na escola, mas Deus conhece todas elas. Estou falando tudo isso, irmão, para você entender a dimensão do Deus que você serve, que passa despercebido diante de tantas coisas no nosso dia a dia. E às vezes a gente acha que os nossos problemas, as nossas situações são maiores do que o nosso Deus. Às vezes a gente pensa que a nossa luta, que a nossa dor, que a nossa tristeza é maior do que o nosso Deus. Nada, nem ninguém é maior que Deus. Em Salmos 148, vamos ler versículo 1 até o 5. Salmos 148, versículo 1 até o 5. Diz assim: aleluia, louvem o Senhor. Louve o Senhor nos mais altos céus. Louve o Senhor todos os seus anjos. Louve o Senhor os seus exércitos celestes. Quem são? As estrelas. Louve o Senhor o sol e a lua. Louve o Senhor todas as estrelas brilhantes. Versículo 4. Louve o Senhor os céus imensos e as nuvens carregadas de chuva acima do firmamento. Versículo 5. Louvem todos eles o nome do Senhor, porque Ele mandou e todos eles foram criados. Mais uma vez a palavra de Deus. A palavra de Deus. Ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo se criou. Tudo passou a existir. Versículo 6.
desse mesmo salmo, ele ordenou e todos foram firmados nos seus lugares e ali permaneceram para sempre. As leis que o Senhor determinou para o universo jamais serão mudadas. Olha o tamanho do nosso Deus, irmãos. Olha o poder da palavra do nosso Deus. Olha o poder do nosso Criador. Onde eu quero chegar com isso? Eu quero que você saia daqui com a convicção de que Deus é grande, irmãos. Eu quero que você saia por essas portas depois que acabar o culto e olhe para as estrelas e se lembre que Deus conhece cada uma delas e que Deus chama cada uma delas pelo nome e que se Ele conhece cada uma das estrelas que não tem vida em si, Ele conhece você. Ele conhece, irmão, tudo sobre você, cada detalhe. Porque Ele te criou e Ele te viu. Ainda quando você estava informe no ventre da sua mãe, Ele te conheceu. Ele já te deu um nome. Ele já te escolheu. Por isso que o diabo tem tanta fúria do ser humano. Ele não quer deixar que nenhum de nós vá para junto do Criador. Porque Deus nos amou desde quando Ele nos criou, através do primeiro homem Adão. Se Deus fez tudo, o universo, com tanta perfeição, como uma obra-prima, Ele nos fez como a coroa da criação. Ele nos fez como a maior obra-prima que Ele poderia criar, porque Ele nos fez a sua imagem e semelhança. Ele nos fez parecido com Ele. E Ele nos criou com um projeto, com um propósito. O propósito de adorá-lo, de servi-lo. Quer ver como Deus é grande? Abra em Isaías capítulo 40, versículo 22. Isaías capítulo 40, versículo 22. Lá diz assim: Ele é o que está assentado sobre o globo da terra, cujos moradores são como gafanhotos. Ele é quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. Eu fico imaginando esse versículo. Isaías, quando fala essas palavras, será que ele estava imaginando, vendo, tendo uma visão para poder expressar dessa maneira? E se ele estava tendo uma visão, tente enxergar como ele enxergou. Deus assentado em cima do globo da terra. Naquela época de Isaías, não tinha o estudo que tem hoje, a ciência que tem hoje. A gente entra no site da NASA lá, 24 horas por dia, a gente vê a Terra, tudo. Puxa na internet aí, você acha qualquer imagem do globo terrestre, dos astronautas que já subiram lá e veem aquela imensidão azul. Agora imagine Isaías naquela época enxergando Deus Todo-Poderoso no seu trono, assentado sobre o globo da terra. E nos enxergando tão pequenininhos como gafanhotos aqui, como formigas. Olha o tamanho do nosso Deus, irmãos. Em Isaías 40, versículo 12, volta uns versículos para trás, lá diz assim: Quem mediu a água do mar com a concha da sua mão? Ou mediu os céus com os dedos? Sabe o que é você pegar na conchinha da sua mão um pouco d'água para beber? Deus, Ele pega toda a água de todos os oceanos, cabe na conchinha da mão dele. Esse é o tamanho do nosso Deus. Quando Deus vai medir os céus, Ele faz isso aqui, ó. A gente mede, ó, 1 palmo, 2 palmos. Ele mede assim. Porque Ele é grande, irmãos. Esse é o Deus que você serve. Esse é o Deus que você serve. Provérbios 30, versículo 4, diz assim. Provérbios 30, versículo 4. Quem subiu ao céu ou desceu? Quem juntou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas
em uma roupa? Quem estabeleceu todos os confins da terra? Qual é o seu nome? Qual é o nome de seu filho? Se pode dizer? Irmãos, tem muitos versículos que a gente poderia falar sobre a grandeza de Deus. Em Jó 38, como a pastora pregou esses dias, lá você vai ver o tamanho do poder de Deus. Deus, irmãos, aleluia, Ele é grande, poderoso, Ele é infinito, Ele é onipotente, Ele é onipresente, Ele é onisciente. E não há como calcular o seu tamanho. Mas, por ser tão grande, uma coisa interessante aconteceu. Eu gostaria de contar uma ilustração que eu vi um vídeo que Billy Graham contou. Quer dizer, não sei se foi uma ilustração ou se foi real, mas ele diz assim que ele estava passeando com seu filho junto de um bosque e de repente o filho tropeçou em um formigueiro. E o filho dele ficou comovido ali porque viu as formiguinhas espalhadas, algumas mortas, e ele falou para o seu pai: "Ô pai, nós podíamos reconstruir o formigueiro, tentar fazer alguma coisa para minimizar esse dano, socorrer as formiguinhas." Mas aí Billy Graham falou para ele: "Filho, nós não podemos fazer nada porque elas são muito pequenininhas." E com isso ele desenvolveu a seguinte ilustração: Deus, Ele é tão grande, e nós somos como formiguinha diante dele. E Ele tentou de todas as maneiras fazer coisas pela humanidade, desde a criação. Mas por Ele ser tão grande, imenso, infinito, Ele não conseguiu. Porque o homem não trilhou o caminho que ele deveria trilhar, que Deus queria que ele trilhasse. Mas aí, de repente, Deus tem uma ideia, e em João 3,16, isso está escancarado. Deus amou o homem, essas formiguinhas dele. Deus amou tanto a gente, que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E assim, em João 1,14, expressa o que Deus fez. Deus se tornou carne na pessoa de Jesus Cristo. Já que Ele era tão grande, Ele é tão grande, não poderia fazer nada por nós, Ele decidiu: eu vou me tornar um deles. Eu vou lá com eles, eu vou viver junto com eles, eu vou passar o que eles passam, eu vou fazer o que eles fazem. E assim eu vou conseguir restaurar, curar, transformar a minha criação. João 1,14 diz assim: aquele que é a palavra se tornou um ser humano e morou aqui na terra entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória do Filho único do Pai Celeste. Aliás, abra sua Bíblia em João 1, vamos ler do versículo 1 até o 14, para você entender esta obra maravilhosa. E aí eu quero lhe contar um outro mistério. Lembra que eu falei no início dos Salmos, Gênesis, Deus criando, fazendo tudo, operando tudo pela palavra, pelo poder da palavra, pelo comando da palavra. E disse Deus: haja luz, e houve, e tudo foi feito, tudo veio a existir através da palavra de Deus. Sabe quem é a palavra? A palavra é Jesus. Em João 1,1 diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, a palavra era Deus, Jesus é Deus. Ele estava no princípio com Deus. Quem? Jesus. Todas as coisas foram feitas por Ele. Foi Ele que estava lá no disse haja luz. Foi Ele que estava lá no disse sejam feitas todas as coisas. Todas as coisas foram feitas por Ele. Sem Ele, nada do que se foi feito se fez. Nele estava a vida,
e a vida era a luz dos homens. Versículo 5. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, o mundo foi feito por ele, pela palavra, por Cristo. E o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E aos que creem no seu nome, Jerusalém, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E assim como lemos no 14, e o verbo se fez carne, a palavra se fez carne, Deus se fez carne e veio para junto de nós, habitou entre nós e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Deus veio ao mundo através de Jesus Cristo. O mesmo Deus que criou todas as coisas, que dá nome às estrelas, que criou os planetas, que criou o universo, Ele é o mesmo Jesus que veio aqui, nasceu de mulher, viveu como um homem, sofreu perseguição, dores e angústias como nós. Ele estava aqui. Em Colossenses, pode abrir lá, Colossenses 1, 15 ao 20, vamos ler. Glória a Jesus Cristo. Colossenses 1, versículo 15 a 20. Diz assim: o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra. Em quem? Jesus. Visíveis e invisíveis. Sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Tudo, irmãos. Principalmente você. Foi criado por Ele, por Jesus. E para Ele, para Jesus. Você, irmão, é de Jesus. Esse é o plano de Deus para a tua vida. Você não é do mundo, você não é de Satanás, você é de Cristo. Você não é para viver derrotado, você não é para viver caído, você não é para viver, aleluia, desanimado, entristecido. Você foi criado por Cristo e para Cristo. Esses dias atrás, no domingo, eu preguei sobre isso. E ele foi para o Pai, mas ele prometeu que ele vai voltar para nos levar para junto dele. Versículo 17. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é o cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. Irmãos, só para relembrar, eu comecei pregando sobre a palavra de Deus ter criado tudo, e tudo ter passado a existir através da palavra. E eu continuei falando sobre a grandeza de Deus. E eu apresentei para você agora que a palavra é Cristo, e que você foi criado por Ele e para Ele. Eu quero te fazer uma pergunta. Por que você ainda desiste em meio às tribulações, sabendo que você tem um Deus tão grande? Por que você deixa o diabo vencer você, sabendo do tamanho do teu Deus?
Por que você se entrega? Por que você recua? Por que você desanima? Se levante, irmãos, e olhe para as estrelas, se você esquecer do tamanho do seu Deus. Se levante e olhe para a cruz de Cristo, ao qual pelo seu sangue Ele nos reconciliou com Deus. Aquela formiguinha da ilustração que destruiu-se o formigueiro e não podia ser feito nada. O Deus tão grande, Ele desceu e agora Ele pode fazer tudo por nós. Ele pode curar, Ele pode restaurar, Ele pode transformar, Ele pode fazer o impossível por você. Esse Deus tão grande, tão sublime, inalcançável, Ele pode agora ser alcançado através da fé em Jesus Cristo, através de uma entrega a Ele. Jesus Cristo curou as formiguinhas, transformou e criou um caminho, um corredor, um acesso eterno ao hospital. A morte de Jesus, o sacrifício dele, fez com que nós tivéssemos um novo e vivo caminho para acessar o Pai. Aquele Deus tão grande que disse, haja luz e houve luz, que ninguém podia acessar. Agora, através de Cristo, nós nos colocamos, se quisermos, diante do trono desse Deus. Quando você fala o nome de Jesus, quando você declara o nome de Jesus, quando você ora em nome de Jesus, quando você se entrega a Jesus, é como se você se teletransportasse por esse caminho, lá para aquele trono que eu falei agora há pouco de Isaías, que está sobre o globo da terra, o trono do Deus Pai, e você se encontra diante dele. E o mais legal disso tudo, Jesus está lá à destra dele, intercedendo por nós. Jesus está lá à destra do Pai. Quando você não tem palavras, você não sabe o que dizer para Deus, Jesus já está falando tudo aqui na orelha do Pai. Meu filho é assim, assim, assado, perdoa ele, ajuda ele. Meu filho é assim, 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 cuida dele, tem misericórdia dele. Esse Deus, ele é tão grande, mas através de Cristo nós temos acesso a Ele. E eu ouvi também uma ilustração esses dias que me chamou muita atenção. A pessoa estava dizendo assim, nossa, quando eu chegar no céu, eu não vejo a hora de ir lá e conversar com Moisés, dizer, nossa, o que você sentiu, Moisés, quando você tocou o cajado e o mar se abriu? Eu não vejo a hora de ir lá conversar com Elias e perguntar a Elias, como foi aquele momento, como foi a emoção de quando você clamar, fogo do céu descer e consumir os profetas de Baal. E assim perguntar para cada um, né, as suas experiências com Deus. Mas de repente, todos esses personagens vão rodear aquele de nós que chega lá e vão perguntar assim, Moisés, Abraão, Elias, vai perguntar para mim e para você, como foi você ter Deus morando dentro do seu coração? Se você não entendeu ainda, irmãos, esses homens do Velho Testamento não tiveram a presença do Espírito Santo morando dentro deles como nós temos hoje. Se você abre a sua boca e pede para Deus, o Espírito Santo, ele vem e entra na sua vida. Naquela época não. Quando você dobra o seu joelho ou quando você clama ao Senhor, você já sente alívio, porque a presença de Deus, ela entra na tua vida. Deus, ele está no nosso meio através do Espírito Santo. Foi nos enviado um Consolador quando Jesus subiu. Ele disse, eu vou para o Pai, mas eu não vos deixarei órfãos. Você não está sozinho, você não está sozinho. Você tem Deus, o mesmo Deus que criou as estrelas, que está sobre o trono da terra, que pega na conchinha da sua mão todos os oceanos. Ele está dentro de você. Então lembre-se do tamanho do seu Deus, não deixe nada te abalar,
Para com isso, para de se entristecer, para de se entregar, para de, aleluia, desanimar por qualquer coisa, ou de achar que os seus problemas são grandes. Deus, Ele faz o que Ele quer na hora do que Ele quer. Se você não foi curado, e daí? Deus deixa de ser grande por isso? Vai chegar a hora que Ele vai te curar. E se Ele não te curar, você vai para a glória, enfermo, mas você vai para junto de Deus. Se Ele não resolver o teu problema, e daí? Deus faz o que Ele quer, Ele é Deus. Muitos homens de Deus viram milagres acontecer na sua vida, outros não. Estevão foi apedrejado até a morte. E aí? Ele deixou, Deus não foi Deus para ele? Não. Pelo contrário, Estevão, antes de morrer, ele olhou, ele viu os céus abertos, os anjos subindo e descendo. Ele viu o Cristo ressurreto, porque ele sabia para onde ele ia. O que eu quero dizer para você, irmão, que não importa o seu problema, não importa o que você está passando na tua vida, não importa se você vai ficar rico ou pobre, se você tem dinheiro ou não tem, se você tem a comida na sua casa, se você chegar lá, tua geladeira está vazia ou não. O que importa é você enxergar o tamanho de Deus e confiar nele. E entregar sua vida a Ele, e saber que com comida na panela ou não, Ele é Deus. Enfermo ou com saúde, Ele continua sendo Deus. A igreja crescendo ou não, Ele é o mesmo Deus. Você prosperando ou não, Ele continua sendo Deus. Para concluir, Salmos 37:5 diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Essa pregação parece uma pregação evangelística, né, para ganhar almas. Mas é que os crentes de hoje estão tão esquecidos de quem é Deus que a gente tem que pregar, aleluia, a mensagem, aleluia, evangelística, todos os cultos, para que você se lembre do tamanho do teu Deus, para você se lembre o que Deus pode fazer por você, porque a gente, aleluia, está tão acomodado na nossa fé, que a gente esquece que Deus, Ele pode fazer grandes coisas ainda, ou não, mas Ele continua sendo Deus. O que Ele diz para você é: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará, irmão, na hora dele, do jeito que Ele quiser, da maneira dele. Só entrega. Se você ganhar ou perder nesse mundo, não se preocupe, somente confie em Deus, confie nesse grande Deus, que você com certeza vai ganhar com Ele. No versículo 7 desse mesmo salmo diz assim: descansa no Senhor, a parte A, e espera nele. Descansa, irmão. Para de ficar ansioso, preocupado, acelerado. Confia, descansa, entrega na mão dele. Sabe o que é descansar, irmão? Eu sou bom em descansar, eu durmo que é uma pedra. Sabe aquele cochilo? Quando a gente era criança, você cochila no colo da sua mãe, do seu pai, está protegido, está em paz. Isso é descansar no Senhor. É saber que você está no colo do papai. Ele está cuidando de você. Não importa as circunstâncias, se o país está em crise ou não, se é Lula ou Bolsonaro, se, aleluia, o anticristo já está governando ou não, seja o que for, irmão, nós estamos debaixo das asas do Senhor. E é isso que importa. Aconteça o que acontecer, nós estamos debaixo das asas do Senhor, descansando no colo do papai, esperando nele, sabendo que a nossa morada não é aqui, sabendo que a nossa morada é com ele, e que ele está ansioso para quando chegar aquele dia em que o pai vai dar a ordem dizendo: filho, vai e busca a sua igreja. Maranata, está chegando a hora, igreja, de você, aleluia, deixar para trás todo esse sofrimento e encontrar com o Senhor nas nuvens. Mas não desanime, não pare, não se entregue, continue firme no Senhor. E se você esquecer de tudo isso, olhe para as estrelas e se lembre do tamanho do seu Deus. Amém? Vamos agradecer ao Senhor nesta noite. Pode encerrar, pastor?
eu sei que eu acredito que todos são cristãos aqui, mas se por acaso alguém ainda não fez uma aliança com Deus e queira tomar essa iniciativa hoje de entregar o seu caminho ao Senhor, a sua vida ao Senhor, e a partir de hoje estar sendo guardado e protegido debaixo das asas deste Deus, esse é o momento em que nós queremos orar por você. Se você ainda não tomou essa decisão na sua vida e quer a partir de hoje mudar o rumo, mudar a sua história, entregar o seu caminho a este Deus, a este grande Deus, como o louvor que foi cantado diz, né? Quão grande é o nosso Deus. Esse é o momento de você entregar a sua vida. Faça um sinal com a mão, nós vamos orar por você e a tua vida vai mudar a partir de hoje em nome de Jesus. Esse é uma oportunidade que o Senhor está te dando. Porque Deus nos ama tanto, irmão, tanto, tanto. Eu fico imaginando este amor de Deus, de ter enviado o seu Filho Jesus, né? Para se fazer um de nós e ter morrido por nós, ter se entregado por nós. Graças a Deus, nós devemos adorar o Senhor todos os dias da nossa vida. Amém? Vamos orar então em nome de Jesus. Pai, obrigado por tudo que o Senhor tem falado ao nosso coração. Abençoa os teus filhinhos, Senhor, a se lembrar da sua grandeza. E não mais, papai, aleluia, se entregar à tristeza, à angústia, às dúvidas, às decepções, ao pecado, ao inimigo. Senhor, esse mês o diabo lutou tanto, está lutando tanto para esfriar a fé dos teus filhinhos, para impedi-los de te servir, para achar os seus problemas maiores do que tu, ó Pai. Mas nesta noite o Senhor falou e o Senhor mostrou o seu grande poder, a sua grandeza, a sua autoridade. O Senhor mostrou, Senhor, que o Senhor está vivo e que o Senhor está no controle de todas as coisas. E nós confiamos em Ti, Senhor. Entregamos nossa vida a Ti, Senhor. Confiamos no Senhor, papai. Descansamos em Ti. Vamos começar essa semana, Senhor, mais leves, porque sabemos que o Senhor está conosco, que o Deus Criador dos céus e da terra está conosco, está dentro de nós, está na nossa vida. E nada, absolutamente nada, vai poder nos abalar nessa semana, nesse mês, até o dia da sua vinda. Em nome de Jesus, nós vamos nos firmar mais e mais em Tua presença, sabendo que Tu és o nosso Deus, que nos ama e que nos amou de tal maneira que deu Seu Filho unigênito por nós. Pai, muito obrigado. Leve os Teus filhinhos na segurança e na paz dos seus lares, que o Senhor possa dar uma boa semana a todos, em nome de Jesus Cristo. Amém.